que vocês estão? É uma pergunta intencional. Como é que vocês estão? Estão bem? Quem é que disse bem obrigado? Foi o Pedro? Sentado. É o Estado, exatamente. Como estão? Sabem, o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, tem um indicador que se chama IBE, Índice de Bem-Estar, onde eles procuram medir como é que nós estamos. Nós normalmente respondemos, estamos bem, obrigado, como disse o Pedro. Como é que estão? Nós cumprimentamos, dizemos, bem, obrigado. Ou, vai tudo, mais ou menos, pela graça de Deus. Respondemos normalmente isso, não é? O que é que indica como nós estamos? Quais são os indicadores que nos dizem que realmente estamos bem? No IBE, que é aquele indicador que eu disse, o Índice de Bem-Estar, há 2 elementos principais para dizerem e medirem o bem-estar da população. Alguém sabe quais são? Não, indicadores, quando perguntam como é que está, e eles perguntam algum indicador, existe algum indicador? Saúde e finanças. Saúde e finanças, é exatamente isso. Saúde e finanças, já respondeste ao inquérito. Saúde e finanças, exatamente. Isto é, se as nossas finanças estão bem, não é? Se estamos estáveis financeiramente, ou se temos saúde, normalmente até costumamos dizer assim, o que importa é ter saúde, não é? O que importa é ter saúde. Alguma coisa acontece, alguma previsão acerca do futuro e nós dizemos o que importa é ter saúde. Mas serão esses 2 indicadores, ou seja, se nós estivermos bem, já não digo extremamente bem financeiramente, mas digo estáveis financeiramente e de uma saúde mais ou menos estável, isto indica então que nós estamos realmente bem? Nós gostamos de pensar que sim. Gostamos de pensar que se tivéssemos aquilo que desejávamos, nós estaríamos bem. Se nós tivéssemos, nós pedimos uma certa estabilidade financeira, então estamos bem. Nós pedimos que o Senhor nos livre das dores, dos problemas, então nós estamos bem. Nós pensamos que se ganhássemos aquela quantia de dinheiro, se nós tivéssemos tempo para fazer um determinado hobby, seja ele qual for, se nós tivéssemos aquilo que pedimos ao Senhor, então nós estaríamos bem. Mas a pergunta é, será que isso é realmente estar bem? E será que isso indica, é um bom indicador, um bom barómetro, de que nós estamos bem? Esta é a questão que estes capítulos, 9, 10 e 11, vai procurar responder. Lembram-se qual era o título da mensagem há 15 dias atrás, do Daniel? Cuidado com o que desejas. Cuidado com o que desejas. O título hoje é receber o que desejas é sinal de que estás bem? Receber o que desejas é sinal de que estás bem? Porque se nós nos relembramos, no capítulo 8, o povo desejou alguma coisa. O que é que ele desejou? Um rei como as outras nações. Não é? Nós queremos um rei como as outras nações. E surge agora no nosso texto um homem que vem responder ao seu desejo. Como é que se chama o homem? Saul. Alguém sabe o que significa Saul? O nome, não é? A etimologia do nome. É Paulo, exatamente, Saulo, tem a ver com isso, mas o que é que quer dizer a etimologia do nome? Não é? O que é que quer dizer o nome? Alguém sabe? Samuel, por exemplo. Deus ouviu, não é? Sabemos isso. Tem relacionado também com a história dele. O que é que quer dizer Saul, o nome de Saul? Desejado. Desejado. Então é este homem que é o desejado. E o Senhor vai trazê-lo agora. Vamos ver se receber o que desejamos é sinal de que é bom para a nossa vida. O que nós vamos procurar fazer, como o texto é grande, nós vamos ler o texto e vamos lendo o texto, fazendo algumas paragens e para explicar melhor o texto. E depois no final, se Deus permitir, tiraremos 2 lições acerca deste mesmo texto. Então abram comigo a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e vamos principiar no versículo 1.
Principiar no versículo 1 e vamos até ao final do capítulo 11, desculpem. Então diz assim a santa, a inerrante, a infalível palavra do Senhor. Capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. E tinha um filho chamado Saul, jovem, de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo e os outros chegavam aos seus ombros. O capítulo 8 terminou, se perceberem o capítulo 8, com o Senhor a dizer, o Senhor disse a Samuel, atende o povo, dá-lhe um rei, e então Samuel despede as pessoas para casa. As pessoas vão para casa depois do Senhor dizer a Samuel para ele dar um rei ao povo. E começa o capítulo 9 com um homem. Havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor. Este homem era poderoso e rico. Então nós entramos nesta introdução àquilo que eles pediram. Houve um desejo, dá-nos um rei como as outras nações. O povo foi despedido e então agora, cada um para a sua casa, então agora eles vão receber este rei. E este homem que aparece era um homem, um pedaço de homem, digamos. Não é? Era poderoso, era rico, era um homem jovem, que sobressaía, um homem belo, um homem de alta estatura, diz no texto, que ele sobressaía acima de todas as outras pessoas, não é? Os ombros, dos ombros para cima, ele destacava-se. Os outros chegavam aos seus ombros. Então imaginem este homem portentoso, este homem, digamos, uma capa de revista, este homem que seria eleito primeiro-ministro e se ultrapassaria o Costa sem qualquer problema, não é? Se captaria a atenção das pessoas. Não é que o Costa seja especialmente belo, mas captaria a atenção das pessoas. Um homem poderoso, um homem rico. Então, é este o rei. Finalmente somos introduzidos a este homem. E nos versículos seguintes nós vamos ser introduzidos à jornada deste homem. O que é que este homem andava a fazer? Vamos ler. Versículo 3. As jumentas de Quis, pai de Saul, haviam-se extraviado. Então Quis disse ao seu filho Saul: leva agora contigo um dos rapazes, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salém, porém também não estavam ali. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não se acharam. Quando passaram pela terra de Zuf, Saul disse ao rapaz que estava com ele: vem, voltemos para que não aconteça que meu pai se esquecer das jumentas e passar então a preocupar-se connosco. Mas ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto ele diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: mas se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento das nossas bolsas já acabou e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saul: eu ainda tenho um quarto de ciclo de prata, quando poderei dar ao homem para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então Saul disse ao rapaz: muito bem, vamos então. E foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: sim, está ali adiante. Mas apressa-te, porque chegou hoje à cidade, pois o povo vai sacrificar hoje no altar que está na colina. Quando entrares na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer, pois o povo não comerá até que ele chegue, porque ele é quem abençoa o sacrifício. Depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrais a esta hora. Temos pelo menos 3 dias desta busca desesperante. Saul, este homem poderoso, este homem portentoso, este homem belo,
ele sai à procura de jumentas. As jumentas extraviaram-se e ele sai à procura delas com o seu servo. Deviam ser muitas, porque para o pai enviar o seu filho à procura das jumentas, deviam ser ainda um número considerável. Mas é uma busca quase que desesperante. Ele vai a esta terra, as jumentas não estão lá. Vai àquela terra, as jumentas não estão lá. Já lhe doem os pés, já há cansaço, a comida está a acabar, a água está a acabar. Então ele pensa, se calhar vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás, se calhar o meu pai já está preocupado, já se esqueceu até das jumentas, e vamos voltar para trás que ele já estará bem preocupado comigo. Só que toda esta perseguição de Saul às jumentas fez com que Saul chegasse a uma terra, a terra de Zuf. E a terra de Zuf é algo importante, porque é a terra de Samuel. É a terra de Samuel, deste profeta conhecido em todo o Israel. Este profeta que naquele tempo, diz-nos o autor, era chamado de vidente. Não o vidente que hoje temos, não aquelas, nenhum cartomante, nem coisas parecidas. Era chamado naquela altura o profeta de vidente. Mas o ministério do profeta era exatamente o mesmo que o foi depois. Este é um homem conhecido em todo o Israel. Só que, percebam o que está a acontecer. Quem é que reconhece que ali existe um profeta? É o servo. Não é Saul. O servo diz, olha, mas não vamos voltar para trás agora que estamos aqui. Pela providência divina fomos trazidos aqui. E está aqui um homem que nos conseguirá dar a resposta que nós precisamos para chegar lá. Para ir chegar até às jumentas e ter as jumentas. Mas antes disso temos o versículo 15 e o 16. Antes dele se encontrar. Vejam o que é que diz o 15 e o 16. Eles subiram à cidade, diz o versículo 14, e ao entrarem Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar. E vejam, o 15 e o 16 nos diz o que aconteceu antes. Não faz parte da narrativa, diz-nos o que é que aconteceu antes. O que é que aconteceu antes? Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isto a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Vejam, temos Samuel a entrar na cidade e Saul a entrar na cidade. Aliás, Saul a entrar na cidade, Samuel vê-o de longe e lembra-se das palavras que o Senhor deu. O Senhor disse que no dia a seguir iria enviar um homem da tribo de Benjamim e ele iria ungí-lo rei. Que é isto não é providência divina? Que trabalha até através de mulas que se perdem. Trabalha através de pormenores da nossa vida e vai-nos encaminhando para aquilo que é a vontade dele. Era a vontade de Deus que dar um rei como o povo tinha pedido. E ele disse especificamente a este homem da tribo de Benjamim, amanhã vai chegar um homem da tribo de Benjamim. Percebam, não estamos na terra da tribo de Benjamim, estamos em Zuf. Samuel pensaria, quem é que amanhã virá aqui para eu ungí-lo como rei? Mas no dia a seguir, numa jornada que já andava por aí, porque eles já andavam à procura das jumentas, faz com que eles cheguem à terra de Zuf, exatamente nessa altura, para falar com Samuel. Providência divina. É o Senhor que encaminha as coisas segundo a sua vontade. E quando Saul se aproxima de Samuel, Deus diz a Samuel, olha, o homem está aqui. Diz o versículo 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem sobre quem te falei e ele governará o meu povo. Então, ainda ninguém sabe. Saul ainda não sabe. Mas ele é o homem que ele escolheu para governar o povo. Versículo 18. Diz assim, então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse, por favor, mostra-me onde o vidente mora. Samuel respondeu, eu sou o vidente. Acompanha-me até ao monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que perdeste há 3 dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a tua família de teu pai? Então Saul respondeu, por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas dessa maneira? Porém Samuel, pegando Saul e o rapaz, levou-os até à sala,
deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Então Samuel disse ao cozinheiro: traz a porção que te entreguei, e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que havia nela e, colocando-a diante de Saul, e Samuel disse: aqui está o que foi reservado, come, pois te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois disso desceram do monte para a cidade, e Samuel falou com Saul no terraço. Que reviravolta, não é? Saul começa o dia como? Ou começa aquele dia perdido. Não sei bem onde é que estão as jumentas, desesperado, vamos voltar para a casa do meu pai, eu não sei, ele se calhar já está preocupado comigo. E termina o mesmo dia, depois de um banquete em honra a ele, deitado no terraço a pensar no que Samuel tinha acabado de dizer. Eu, a tomar conta das preciosidades de Israel, eu que sou da menor tribo de Benjamim, eu que não tenho grande mérito. Imaginem só, não é? Passa na cabeça de Saul naquele terraço: ei, Samuel já é velho, se calhar Samuel já não sabe bem o que é que está a dizer. Se eu vos convidasse lá a casa, nesta crise política que estamos a ter, se eu vos convidasse lá para casa agora, para comer, e depois no final disse assim: olha, Deus falou comigo que tu vais ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. Paulo. Sim, Paulo. Vais ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. Esquece o trabalho na Câmara ali, vais trabalhar no governo, a primeiro-ministro. Primeiro Paulo dizia: isso teologicamente está errado, porque essas revelações, a revelação que nós esperamos é uma revelação só, é a revelação de Jesus Cristo nos céus. Essa é a revelação que nós esperamos agora como crentes. Em segundo lugar dizia: este homem perdeu o juízo. Perdeu o juízo completamente. Alguma vez, como é que isso vai acontecer? Eu que nem presidente da Câmara sou, trabalho lá mas não sou presidente, agora vou ser primeiro-ministro de Portugal. Imaginem, era mais ou menos isso que passava na cabeça de Saul. Eu que sou da menor tribo de Israel, agora vou ser eu o rei de Israel. Mas é uma reviravolta enorme. E é interessante como Saul veio à procura do destino das jumentas e sai de lá, termina o dia com o foco no seu próprio destino, naquilo que o Senhor quer para ele. Eles se levantaram de madrugada, quase ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saul, que estava no terraço: levanta-te, para que eu te acompanhe até à saída. Saul se levantou, os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: fala ao rapaz que passa diante de nós. O rapaz passou. Samuel disse: tu, porém, espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Então Samuel pegou um vaso com azeite, o derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou. Por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, do território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão: acharam as jumentas que procuras. E o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: que farei pelo meu filho? Então passarás dali adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. Um deles levando 3 cabritos, outro levando 3 pães e outro um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles serão-se manifestando como profetas. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios e ofertas pacíficas, e esperarás 7 dias até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles.
o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos os que haviam conhecido antes diziam uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então o homem dali respondeu: pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um provérbio: Saul está também entre os profetas. Depois ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao rapaz: aonde foste? E ele respondeu: fui procurar as jumentas, mas não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. E o tio de Saul falou ainda: peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saul respondeu ao seu tio: ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas, mas não lhe disse nada quanto ao assunto do reino sobre o qual Samuel havia falado. Para Saul não deveriam existir dúvidas. Não deveriam existir dúvidas. Como é que não deveriam existir dúvidas com os sinais que viriam? Sabem, há pouco disse que aquilo que nós esperamos agora são a revelação de Jesus Cristo. Isto pode ser chocante para alguns, mas aquilo que a palavra nos mostra, e basta uma leitura atenta da palavra e submetida àquilo que a palavra diz, é que há milagres e profecias a acontecer na Bíblia. Mas se nós percebermos como elas acontecem na Bíblia, elas acontecem em grupos específicos para confirmar sempre a palavra. É assim que acontece. Nós vemos isso com os grandes sinais que Moisés fez, e os sinais cessaram e acabaram quase todos depois do ministério de Moisés ter sido escrito no livro. Porquê? Porque não havia necessidade de confirmar aquilo que estava escrito. Depois disso, quando é que voltam a haver grandes sinais e maravilhas? Com Elias e Eliseu. Porquê? Porque eram profetas que não escreviam. Precisavam de sinais para que a sua própria personalidade e a sua própria vida e aquilo que escreviam fosse ratificado. Depois disso, quase que cessaram. Quando é que voltam a haver sinais depois de Elias e Eliseu? Com Jesus. E o início da vida dos apóstolos. Porquê? Porque o cânon, as escrituras, estavam a ser escritas, e a partir do momento em que as escrituras são fechadas, o cânon é fechado, a partir do momento em que nós temos a grande revelação de Jesus Cristo, é isso que nos diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz que antigamente Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje fala-nos por quem? Pelo Filho. Depois da revelação estar escrita e fechada, nós aguardamos uma só revelação. A revelação de Jesus Cristo nos céus. Essa sim vai trazer nova revelação àquilo que nós não estamos claramente habituados. É a revelação de Jesus Cristo como nós não o conhecemos verdadeiramente. E aquilo que acontece com Saul é precisamente isso. Samuel diz-lhe uma palavra e diz: tu vais ser rei. Agora existem aqui 3 sinais para confirmar a minha palavra. E que sinais são esses? Primeiro, 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Quem era Raquel? Era a mulher de Jacó, Israel. Quais foram os 2 filhos de Raquel? José primeiro, depois Benjamim. De que tribo era Saul? Da tribo de Benjamim. Então esses 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, a matriarca de Israel, a amada de Jacó, a mãe de Benjamim, a mãe da tribo da qual ele fazia parte. Logo a seguir, um outro sinal. Encontrar 3 homens junto ao carvalho que traziam 3 pães, que traziam, no fundo, o ponto até os pães, porque eles trazem os pães que depois lhe dão 2 deles. Ele devia comer esses pães. Quem é que deveria comer os pães? Era o próprio sacerdote. Só o sacerdote poderia comer o pão. Mas ele é ordenado comer o pão. E logo a seguir, ele encontra... O Espírito iria apossar-se dele e ele iria profetizar. E neste ponto, nós vemos, ou nestes sinais, nós vemos o trabalho de Saul como rei, o trabalho de Saul como sacerdote, o trabalho de Saul como profeta. E eles unem estas coisas todas naquilo que era, ou que deveria ser o rei de Israel. Profeta, rei e sacerdote. Nós não sabemos bem a natureza da profecia de Saul. Sabemos que as pessoas até geraram um ditado pela profecia de Saul. Não sabemos bem exatamente isso, mas percebemos que o Senhor muda, diz o versículo, muda o seu coração. Isto não quer dizer, diretamente, que ele foi convertido,
Não é a linguagem de Ezequiel, não é um novo coração, é uma mudança de coração, e que é diferente. Nós vemos mais à frente, e vamos ler no capítulo 11, que o Senhor possesse dele outra vez, para que ele cumprisse uma determinada missão. E acontece muitas vezes. Na escola dominical falávamos de Bezalel. Bezalel é um homem, no final de Êxodo, que o Senhor também lhe dá capacidades para ele cumprir o seu ministério. Lhe dá aquela capacidade que ele necessita para fazer todo o artífice. E como Bezalel, muitos outros, que o Senhor no Antigo Testamento caía sobre eles para eles fazerem algum determinado... tinham um objetivo, um determinado serviço. A passagem diz que ele recebeu um coração diferente. Mudou-lhe o coração. Não que lhe deu um coração novo, não que habitou nele, não que ele... isto não trata de regeneração aqui em Saul. Vamos continuar. Versículo 17. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos israelitas: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhes disseste: põe um rei entre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos, segundo os vossos clãs. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhida a tribo de Benjamim. E então fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias. E foi escolhida a família de Matri. E dela foi escolhido Saul, filho de Quis. E procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso voltaram a consultar o Senhor: o homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu: ele se escondeu no meio da bagagem. Então correram e o trouxeram de lá. Quando ficou no meio do povo, era o mais alto. Os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo: aqui está aquele a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo ninguém que se compare a ele. Então todo o povo clamou, dizendo: viva o rei! Samuel também declarou ao povo a lei do reino, escreveu num livro, colocou diante do Senhor. Então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para a sua casa. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram: como este homem nos pode livrar? E o menosprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo. Finalmente, a coroação de Saul, desculpem. Coroação de Saul. Mas é uma coroação meio estranha, não é? Primeiro começa logo o Senhor a fazer cair o machado. Dizer: vocês me rejeitaram. É uma coroação estranha. O Senhor começa logo a dizer: isto, vocês rejeitaram, vocês não quiseram-me como rei, então eu vou-vos dar um rei. E depois, eles colocam as famílias todas e começam a escolher as tribos todas e começam a escolher uma determinada tribo. Escolheram a tribo de Benjamim. Depois da tribo de Benjamim, uma determinada família, a família de Matri. E depois, dentro da família de Matri, saiu o nome Saul. Saul! Vem Saul! És o rei de Israel, Saul! E Saul? Não estava. Saul estava escondido. Saul escondeu-se lá no meio das bagagens. Imaginem só, Samuel reuniu-os todos, convocou lá em Mispá, e as tribos foram, as famílias foram, levaram as suas coisas, as suas carroças, e no meio das carroças todas lá estacionadas, estava o grande Saul, que se destacava sobre todas as pessoas, abaixado e escondido no meio das malas, no meio das coisas todas. Era lá que estava Saul. Eles pegam em Saul, trazem-no para a frente, e dizem: viva o rei! Viva o rei! Samuel despede-os, alguns vão com ele, mas outros pensam: este não é o rei que nós queremos. Este não dá para confiar. Este não dá para confiar. Não é de admirar que isso aconteça. Mas vejam, a oportunidade surge já a seguir no capítulo 11. A oportunidade surge para ele provar-se. E diz assim: então o amonita Naás subiu, sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz aliança connosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado.
assim trarei humilhação a todo Israel. Os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, Saul, relataram estas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a sua voz e chorou. Naquele momento, Saul voltava do campo, trazendo o gado, e perguntou: o que é que está a acontecer com o povo que chora? E contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele. Saul ficou muito irado. Então pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou para todo o Israel por meio de mensageiros e disse: assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e vieram unidos. Saul passou-lhes revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado: assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. Os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós. Então nos fareis conforme tudo o bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos. Entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada, os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Traz esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel neste dia. Depois Samuel disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal, renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram um rei a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. E aqui está este momento e final da grande administração, ou esta jovem administração, nova administração de Israel. E não percamos de vista o quão terrível era. Havia uma ameaça para com um povo específico, Jabes e Gileade, dentro do povo de Israel, que era tirar-lhe o olho direito. Submetam-se a nós e nós vamos vos tirar o olho direito. Não é se submeterem nós tiramos, é submetam-se e nós vamos vos tirar o olho. Um homem sem um olho direito, particularmente naquele contexto em que o escudo estava na mão esquerda e protegia este lado, não conseguia sequer ser bom para a batalha. Sem o olho direito ele não conseguia lutar. E era isso que eles queriam humilhar este povo. Então eles vão pedir ajuda. Mas a expectativa de terem ajuda é muito pouca. Porque lá está, isto está dentro do contexto de Juízes, logo após Juízes. E lá no capítulo 19 a 21, nós vemos que este mesmo povo, Jabes e Gileade, decidiu rejeitar, não se juntar, não se unir ao povo de Israel para o ajudar em momentos que ele precisou. Foi a tribo que ficou de fora. Disse: não, nós não vamos. Agora é a tribo que está a precisar de ajuda. E Saul olha para aquilo e diz: não, nós vamos ajudar. Então ele convoca todo o povo, daquela maneira um pouco estranha, mas convoca todo o povo, e todo o povo se une para lutar, e eles ganham a guerra aos amonitas e conseguem ser vitoriosos. Isto é uma história fantástica. Uma história fantástica de um rei que finalmente é rei ali em Israel. Alguém que foi apontado como rei finalmente é rei. E aparentemente está tudo bem. Eles pediram, desejaram um rei, como as outras nações. Tiveram um rei chamado Saul, um rei que se destacava do povo, um rei que conseguiu vencer a vitória por eles. Aparentemente está tudo bem. Se perguntássemos um israelita naquela altura: está tudo bem? Ele dizia: está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Pedimos, o Senhor deu, está tudo bem. Está tudo na paz. A pergunta é: será que estava mesmo tudo bem? Será que termos o que queremos, termos o que desejamos, significa que está tudo bem na nossa vida? Eu disse que apontava 2 lições e rapidamente queria passar por elas neste texto. A primeira é que termos exatamente o que nós queremos pode ser um sinal de juízo da parte de Deus. Termos o que nós queremos, ao contrário de bênção na nossa vida, pode ser precisamente o oposto.
ser um sinal de juízo da parte de Deus. Nós desejamos e falamos de se eu ganhasse o Euromilhões, não é? E se eu ganhasse o Euromilhões, o que eu seria, o que eu teria? Se nós conhecermos um pouco e alguns relatos do que aconteceu a esses que tanto desejaram, nós percebíamos que ter o que eles desejaram não significou que fosse bênção, inerentemente bênção. O primeiro casal a ganhar, casal em Bayford, era o casal de Bayford, em Inglaterra, ele foi o primeiro a receber o prémio máximo do Euromilhões. Casal com 2 filhos, 2012. Carros topo de gama, mansões. 15 meses durou o seu casamento. O casamento durou 15 meses depois de ganhar o Euromilhões. Em Portugal também temos disso. Temos um casal que na altura eram namorados, que ainda hoje ganhou agora não tenho aqui o ano, mas já foi há alguns anos atrás, que ainda hoje está em tribunal. Casal de namorados, que ganhou o Euromilhões e que ainda hoje sofre as consequências daquilo que tanto desejaram. Sabem, podemos não ir para o extremo, não é? Ganhar os milhões. Mas será que termos aquilo que desejamos é, na verdade, sinal de bênção da parte de Deus? Ou é de juízo da parte de Deus? Às vezes nós queremos estabilidade financeira, mas o Senhor faz-nos crescer na instabilidade, faz-nos crescer e depender cada vez mais dEle, e assim que obtemos aquilo que queremos, que era a estabilidade financeira, regredimos espiritualmente. Nós queremos tanto, Senhor, se Tu me desses, então eu ia louvar-Te. O Senhor dá, nós deixamos de o louvar, deixamos de depender. Senhor, eu queria tanto alguma coisa, eu queria tanto alguém para casar, eu queria tanto algo... E o Senhor dá, porque nós desejamos e porque nós queremos, e em vez de sinal de bênção, é juízo de Deus da parte de Deus na nossa vida. E Deus, no seu juízo, pode nos dar aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Sabe, Deus deu este homem Saul. Saul era um homem que destacava-se acima de todos, era o desejado, era aquilo que toda a gente queria, mas ele destacava-se até na altura. Mas quem é que na Escritura se destaca pela altura? Ali pertinho, Golias. São os inimigos de Israel. Até mesmo quando os espias vão ver o que é que se passa ali na terra, qual é o relato que eles trazem? Lá, gigantes, vêm pessoas de altura grande. Quer dizer que a altura seja má em si, não quer dizer sequer que a beleza seja má em si, mas percebam, até mesmo no livro de Samuel, há um outro homem que se destaca pela beleza. Quem é? Chama-se Absalão. Ele, pela sua beleza, consegue captar a atenção. E Absalão é um rei terrível. Terrível. Mas lá no capítulo 16, e chegaremos lá se Deus permitir, o que é que Deus diz a Samuel quando os filhos de Jessé começam a aparecer? Parece um, parece outro. Este é o rei, este é o rei, este é o rei. O que é que Deus diz? Não atentes para a sua aparência. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está por fora, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que está no coração. O homem aparentemente indicado. Mas logo a seguir eles chegam à terra de Zuf, e qual é o problema de Saul? Não é Saul que se apercebe que está lá o profeta. Quem se apercebe que está lá o profeta é quem? É o servo. Até para a realidade espiritual ele está cego. Isto fez-me lembrar uma história que agora na morte da rainha, não sei se viram, uma história verídica, que o segurança da rainha contou. Ele contou algumas histórias que se passaram com a rainha e o sentido do humor da rainha. E uma das vezes, eles estavam lá na Escócia, no seu castelo em Balmoral, e o segurança ia passear com a rainha. História verídica. O segurança ia passear com a rainha, naqueles passeios, quem viu The Crown percebe, aqueles passeios que a rainha costumava dar, e 2 turistas americanos aproximaram-se deles e começaram a meter conversa. Começaram a falar com ela, então, tudo bem, não sei o quê, e perguntaram-lhe, então, vive aqui perto? E ela disse, a rainha responde, não, eu vivo em Londres, tenho aqui uma casa de férias, venho aqui desde pequenina e tal. E eles assim, é sério, vem aqui desde pequenina, então se calhar já veio a rainha. E a rainha responde assim, eu não costumo estar muitas vezes com ela, mas aqui o meu segurança costuma estar todos os dias com ela. E por causa disto, o casal
ignorou a rainha, virou-se para o segurança e começou a conversar com ele. A ponto de pegar no telemóvel, dar o telemóvel às mãos da rainha para tirar uma foto dos 2 turistas americanos com a segurança da rainha. Foi o segurança da rainha que tirou a foto, a rainha que tirou a foto a eles dois com a segurança da rainha. Depois ele conta que, só por descargo de consciência, disse assim: não, tirem uma foto também vocês, eu tiro-vos a foto. E a rainha disse assim: eu gostava de ser uma mosca. Para depois, quando eles se apercebessem que finalmente estiveram com a rainha, sem se aperceberem que estavam com a rainha. Mas isto foi o que aconteceu com Saúl. Saúl chega ao pé de Samuel, diz assim: olha, nós andamos aqui à procura, desculpa perguntar e incomodar-te, mas andamos aqui à procura do profeta. Sabes onde é que ele está? E Samuel diz: eu sou o profeta. Que cegueira espiritual! Aquilo que eles tanto queriam e estavam a ter era um homem com uma cegueira espiritual tremenda, que nós vamos ver logo a seguir o que vai acontecer. Sabem, às vezes termos o que nós queremos não significa que nós somos realmente abençoados por Deus. Pedimos ao Senhor tanta coisa. Pedimos ao Senhor tanta coisa. E o Senhor, em quem Ele é, Ele às vezes diz: olha, vais ter isso. Desejas isso, vais ter isso. Mas isso não significa diretamente que seja a bênção do Senhor. E nós não interpretemos as bênçãos de Deus, ou aquilo que Ele nos dá, as dádivas de Deus, como bênção de Deus. Aliás, Paulo diz isso. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1. Paulo diz assim: olha, os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são claramente reconhecidos. E isso torna o homem indesculpável. Mas, portanto, diz o versículo 21, não tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus raciocínios, obscureceram-lhe o coração insensato. E colocando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. E vejam qual é o juízo de Deus. O juízo de Deus, no versículo 24, é por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Termos o que queremos não significa que seja a bênção de Deus. Deus, no seu juízo, pode dizer: vais ter o que queres. Vais ter o que desejas. E às vezes são coisas boas, como disse. Às vezes são coisas legítimas até. Como estabilidade financeira. Ou como saúde. Nós conhecemos um relato de um rei que pediu mais anos ao Senhor. O Senhor deu-lhe. Para a sua miséria. O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe, portanto, tenhamos cuidado em não interpretar bênçãos como aquilo que é a aprovação de Deus. Às vezes dizemos: se não fosse assim, Deus não tinha permitido. Na quarta-feira falava com um rapaz assim, chateado com a sua família, chateado com os problemas da sua família, e estava a interpretar um telefonema que tinha recebido como resposta de Deus. Agora eu posso me afastar da minha... Em vez de resolver os problemas, agora eu posso afastar-me da minha família e não resolver, e deixar de resolver aquilo. Às vezes Deus dá-nos coisas, não por sua misericórdia, ou pelo menos não como bênção, mas como juízo na nossa vida. Para o nosso castigo. Portanto, cuidado. Cuidado também com aquilo que temos. Olhemos, uma boa coisa para fazer é olhar para aquilo que Deus nos deu e começarmos a pensar assim: será que isto que Deus me deu aproximou-me dele ou afastou-me dele? Se alguma coisa que Deus nos deu nos afastou dele, isso é juízo de Deus para a nossa vida. É tempo de arrepender, dizer: Senhor, transforma o meu coração, transforma as minhas afeições, transforma os meus desejos, faz-me aproximar mais de Ti. Cuidado com aquilo que temos. Mas, e a última lição é essa, mas graças a Deus que não termina aqui. Porque na sua misericórdia, Deus dá-nos aquilo que não merecemos. Na sua misericórdia, Deus dá-nos exatamente aquilo que não merecemos. No seu juízo, Ele dá-nos exatamente aquilo que queremos. Na sua misericórdia, Ele dá-nos exatamente aquilo que nós não merecemos. Vejam, é isso que acontece com este povo. Este povo não merecia. Não merecia aquilo que tinha. Não merecia a misericórdia do Senhor. Não merecia nada do que Ele foi dando. Aliás, na figura de Saúl nós percebemos isso. Saúl, um homem da menor tribo de Israel, um homem perdido, um homem a vaguear, e o Senhor
faz-lhe terminar o dia num banquete. O Senhor faz-lhe terminar esse dia num banquete. Um homem desesperado e perdido termina num banquete. Um homem escondido no meio das bagagens termina como rei de Israel. Misericórdia após misericórdia. Na sua misericórdia, Ele dá-nos exatamente aquilo que nós não merecemos. E nós precisamos ser lembrados disto. Porque eu não conheço tudo o que está na vossa vida, conheço a minha, mas talvez tu precises de ouvir isto porque esta semana foste infiel. Porque esta semana foste infiel para com o Senhor. E se foste infiel para com o Senhor, Deus na sua misericórdia ainda assim te pode dar aquilo que tu não mereces. Ainda assim, Ele te pode dar aquilo que tu não mereces. Como deu a Saúl. Como transformou Saúl. O Senhor transforma as nossas vidas, não porque nós mereçamos, é porque somos o seu povo. Vejam, ele no capítulo 9, ele fala sobre o meu povo. Esse rei vai governar sobre o meu povo. É o meu povo. É porque o povo é do Senhor que Ele transforma em bênçãos. É porque o povo é do Senhor. Portanto, se nós estamos em Cristo, não é porque nós merecemos. Deus tem uma ocasião preparada para nós. Deus nos eleva a seus filhos. Deus nos resgata. Deus nos salva. Não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor deu vitória sobre os amonitas, não porque o povo merecia, mas porque o Senhor era bom. O Senhor, na sua misericórdia, deu o que eles não mereciam. E percebam, Saúl diz isso no versículo 13 do capítulo 11. O Senhor salvou a Israel. Deus pode-os ter entregado por um tempo ao seu desejo, ao seu juízo, mas na sua misericórdia dá-nos o que nós não merecemos. E nós somos privilegiados por isso. Porque seria justo deixar o povo de Jabes de Gileade com um olho furado? Seria justo deixar o povo sem orientação? Seria justo deixar Saúl sem esta honra? Ainda assim, Deus, na sua misericórdia, deu-lhes esta honra, transformou-os. Isso é o que Ele foi capaz de fazer com Samuel, foi capaz de fazer com Saúl, é capaz de fazer a mim e é capaz de fazer a ti, mediante arrependimento e fé. Todo aquele que se arrepende do seu pecado, todo aquele que confessa o seu pecado, todo aquele que percebe o seu estado, declara diante do Senhor, confia em Jesus Cristo, confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse pode ser salvo. Esse pode ter aquilo que ele não merece. Porque nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós. Esta é a beleza da graça, esta é a beleza do Evangelho. Para onde olhar, então? E terminamos com isso. Para onde olhar para dizer se estamos bem? Eu lembro-me há uns tempos, numa mensagem, o Daniel dizer assim: nós não devemos dizer que estamos bem. Devemos dizer que nos sentimos bem. Não é? Sentimos-nos bem. Para onde olhar para dizer que realmente estamos bem? É para as nossas circunstâncias? É para aquilo que temos? Seja o que for. Seja saúde, seja estabilidade financeira, seja um hobby, seja a paz, seja a família. É para essas coisas que nós vamos olhar para dizer que realmente estamos bem? Para os nossos desejos cumpridos? Ou, por outro lado, é para o facto de que temos aquilo que nós não merecemos, que é o Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho, é aquilo tudo que temos. Sabem, cuidado, muito cuidado para as vozes que vos dizem. Eu comprei um livro agora há pouco tempo que diz assim, está em brasileiro, portanto eu vou ser respeitoso ao título, está bem? Que eu normalmente faço a tradução direta. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras do coaching. Cuidado com quem te diz que tu és o ponto fraco de Deus. Muito cuidado com os pregadores da internet, muito cuidado com alguém que foge daquilo que a Bíblia diz. Deus, na sua misericórdia, dá-nos o que nós não merecemos, não nos dá o que merecemos, porque o que merecemos é o juízo de Deus, é o juízo de Deus, não é a misericórdia de Deus. Nós merecemos o juízo de Deus e Deus, na sua misericórdia, nos dá o que nós não merecemos, nos dá uma pessoa que faz a diferença de nós estarmos bem ou não estarmos bem. Dá-nos o Filho que sobressai sobre todos. À semelhança de Saúl, o Filho sobressai sobre todos, não pela sua beleza. Diz Isaías que ele era rejeitado,
Ele era o opróbrio, Ele era alguém que não tinha beleza nenhuma para o que desejássemos. E Ele sobressai sobre todos, porque Ele é o Filho de Deus, aquele que é pendurado entre os céus e a terra e está acima dos ombros de toda a gente. Ele sobressai sobre todos e é o verdadeiro Rei, aquele que nos traz a verdadeira vitória, aquele que livra verdadeiramente do juízo, não só dos amonitas, mas do nosso juízo diante de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Se temos Jesus, estamos bem. Imaginem só, nós vivemos uma era muito cómoda. Imaginem só os nossos antepassados, que não tinham metade das coisas que nós temos. Sofriam perseguições, sofriam problemas, sofriam rejeição da família, sofriam dificuldades económicas, sofriam problemas de saúde gravíssimos também. Imaginem essas pessoas, se a sua felicidade dependesse de coisas e de Deus dar o que eles desejassem. A sua felicidade dependia de uma só pessoa, Jesus Cristo. Então quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, apesar de poder ter muita coisa. Então na sua misericórdia Ele dá-nos o Filho. Aproveitemos o Filho, abracemos o Filho, confessemos o nosso pecado diante do Filho, confiemos no Filho, em Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos pode dizer realmente que estamos bem, nos pode fazer que estamos bem. Que o Senhor nos abençoe.